Bom dia, turma de mercado de capitais, cadê você? Está todo mundo assistindo o jogo da seleção brasileira olímpica contra a Alemanha, né? Eu poderia informar por aqui, está 3-0 para o Brasil, acabou de sair o terceiro gol. Mas enquanto vocês não aparecerem, eu vou passar o conteúdo. Tá, olha, hoje eu estou com a camiseta aqui da Atlética de Economia, a Charging Bull, em homenagem ao professor Cristiano Liu, que infelizmente na quinta-feira passada nos deixou. Recebi a notícia, foi divulgada na quinta-noite, e eu só vi pelo e-mail e pelo WhatsApp na sexta de manhã. Nossa, aquilo me tirou o chão. Eu tinha uma aula com a turma dos calouros, aí foi decretado luto, suspensão das atividades, mas eu conversei 10, 15 minutos com os calouros, por conta de que o professor Cris foi nosso aluno, egresso do curso de economia aqui, 28 anos, tinha feito mestrado, estava dando aula aqui, e era um entusiasta da Atlética de Economia. Então, em homenagem a ele hoje, mas enfim, é vida que segue. Pessoal, notem que eu já passei a última atividade para vocês, e na próxima quinta-feira vai ser o nosso último encontro, infelizmente. De 60 horas aulas, havia uma previsão de 16 aulas síncronas como essa, só que houve um feriado, uma quinta-feira, Corpus Christi, não houve aula, então ficamos só com 15. Então, não há condições de passar o conteúdo dessa forma aqui, às 60 horas, e aí vai depender muito da dedicação de vocês. Vamos lá, eu preparei algumas coisas hoje. Nós vimos lá os indicadores de mercado, que nós falamos do beta, e é importante você conhecer o beta da sua ação, mas eu não mostrei no Excel como é que calcula o beta. Você consegue encontrar o beta da empresa calculada em sites específicos, aí, sites de finanças, mas é importante também você saber calcular no Excel. Então, agora pela manhã, eu preparei uma planilha, já está lá no SIGA, disponível. O título é no tópico da aula de hoje, dia 22 de julho de 2021, aula de mercado de capitais, esqueci de anunciar isso no início. Tem uma planilha que eu postei ela no SIGA agora pela manhã, em Excel, mostra como calcular o beta de um ativo, de qualquer ativo, você só precisa ter uma série histórica. Eu vou mostrar como é que calcula isso no Excel, e eu acho importante mostrar para vocês, porque o Excel tem uma função lá beta, das várias funções do Excel, uma delas se chama beta, não é aquela função, tá? E como o beta, ele nada mais é do que o ângulo de inclinação da reta de regressão, lá no Excel tem uma função chamada inclinação, é aquela que você tem que usar. Então, eu deixei isso bonitinho, inclusive é a fórmula na planilha, vocês podem baixar essa planilha e ver como é que se calculou o beta. E aproveitei também, já que nós estamos agora falando da parte gráfica, fiz lá uma outra planilha mostrando como que se calcula as médias móveis de uma série histórica de preços de um ativo. Você quer embutir séries médias móveis. Médias móveis, agora vocês estão ouvindo falar muito dela, né, na questão da pandemia, né? A média móvel dos óbitos pelo Covid foi de tanto, está em tanto. Por que o pessoal usa médias móveis, inclusive na medicina? Porque, especificamente no caso da pandemia, tem lá os óbitos diários, e nos finais de semana tem secretarias de saúde municipais muito afastadas em função de turnos, então há uma subnotificação, principalmente nos finais de semana, sábados e domingos. Então, os casos notificados
em sábados e domingos, cai muito, né? E isso pode enganar, então está diminuindo. Não, então por isso é que o pessoal usa as médias móveis, uma média móvel da semana, porque daí tira esse efeito da subnotificação no domingo. Mas eu vou mostrar, isso também se aplica no mercado financeiro, só que no caso do mercado financeiro, a gente costuma usar duas médias móveis e não apenas uma. Mas eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar essa planilha, então, que está lá disponível para vocês baixarem e, e tendo dúvida, ó, tem a planilha aí, eu deixei todas as fórmulas aí, ó, vocês podem... eu estou compartilhando? Acho que não, estou falando aqui, não estou compartilhando a planilha. Puxa, espera aí, só um pouquinho. Falha técnica. Deixa eu ver, só um pouquinho, pronto. Agora vocês devem estar vendo a planilha. O arquivo, o nome do arquivo é... Deixa eu ir para lá, que daí vocês conseguem ver o mouse. Estão vendo ainda, só confirmando. Pronto, está aí. Vocês podem perceber que eu coloquei essa planilha aqui, o arquivo chama-se, está lá no SIGA, está com o nome de Planilha de Cálculo de Beta e Médias Móveis. Então, note, tem uma planilha aqui que eu mostro como é que calcula o beta no Excel, e depois tem uma outra planilha do lado aqui que mostra como é que se calcula as médias móveis. Tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei naquela base de dados de economática que eu tenho, que vai até 2004, e que semana passada eu não consegui compartilhar por vocês, fiz de tudo. Tentei fazer compartilhar aqui, mas não tem como passar. Eu acho que é uma proteção do arquivo da empresa, porque a base de dados da economática ela é muito cara, e as corretoras assinam, tá? Pagam uma fortuna por mês. Se eles não tivessem essa proteção, imagine, uma corretora ia fazer assinatura, pagar a mensalidade, e ele poderia compartilhar com outras pessoas, outras corretoras, outras empresas, e no final das contas, via internet, no final das contas teriam muitos usuários e só um pagando a assinatura. Então, no próprio software deles deve ter uma proteção para impedir que você compartilhe ela via internet. Eu não sei como é que os caras conseguiram fazer isso, mas, enfim, não é possível utilizar aqui em sala de aula. Eu levo meu computador para a sala de aula, eu posso usar aquela base, usando um projetor, vocês enxergam na parede e pronto, nunca deu problema. O problema é disponibilizar essa base via internet, é aí que tem o bloqueio. Então, o que eu fiz? Fui lá e peguei o índice Bovespa, ó, de 3 de janeiro de 2000, e isso aí eu peguei uma base bem longa até 3 de maio de 2004. É uma base que é até maio de 2004, ela está defasada, lógico. Mas, para efeitos didáticos aqui, a gente pode utilizar perfeitamente. Eu joguei essas cotações no Excel. Então, vocês podem ver aqui, ó, na coluna B, a pontuação, os índices de pontos do Ibovespa, em 3 de janeiro do ano de 2000. Note, 3 de janeiro de 2000, a Bovespa fechou naquele dia em 16.930 pontos. Hoje, quanto que está o Ibovespa mesmo? Quanto fechou ontem? Vamos ver aqui. O Bovespa ontem fechou em 125.929 pontos. Então, só para ver qual foi, 125.929 pontos, dividido por 16.930, menos 100 vezes. 643% a Bolsa subiu nesses 20 anos. 20 anos e meio.
643%. E por que a Bolsa sobe? Porque as ações das empresas sobem ao longo do tempo. E por que sobem? Porque as empresas não podem ficar estagnadas. Elas têm que inovar, têm que expandir e têm que gerar cada vez mais lucro, têm que crescer. Daí, é lógico que nesse caminho aí dos 16.900 pontos até os 125 mil, a Bolsa teve várias quedas, nós tivemos várias crises, a crise de 2008, a crise financeira global de 2008 derrubou as bolsas no mundo, inclusive a nossa Bovespa. Teve a crise brasileira, que se agravou em 2015, 16, 17 e 18, né? Teve a pandemia no ano passado, que derrubou a Bolsa lá de 120 mil pontos para 60 mil pontos, e a Bolsa vem se recuperando. Então, no longo prazo, sim, a renda variável é um bom negócio. Então, o que eu fiz aqui? Para calcular o beta da ação, você sempre tem que calcular o índice da Bolsa vai servir como a nossa variável explicativa. Deixa eu mostrar lá embaixo, no final, eu botei a fórmula da regressão. A fórmula da regressão vocês conhecem, né? Vocês já fizeram com econometria, com o Lindomar, já fizeram estatística, vocês reconhecem uma fórmula de regressão. Então, está aqui embaixo, ó. O retorno do ativo I no período de tempo tal, no período de tempo T, é igual a esse coeficiente desculpa. É igual ao Azinho, né, ao alfa ali, que é o intercepto linear da reta de regressão. Voltar lá. Mais o beta multiplicado pelos retornos de mercado no mesmo período, né? Os retornos de mercado aqui são dados, no caso do Brasil, pelo Ibovespa. Se fosse uma ação americana, você poderia usar o Dow Jones ou o S&P 500 lá, mais um componente erro, o erro do ativo I no período T. Essa é a fórmula clássica da reta de regressão. E o exemplo mais clássico de regressão linear, tem lá aquele exemplo lá, é o salário em função desse intercepto, mais anos de estudo, por exemplo, do sujeito, mais um componente erro. Mas percebam que você vai, o salário é a variável explicativa, quer dizer, a explicada. E os anos de estudo, nesse exemplo clássico de estatística, econometria, é a variável explicativa, ou seja, a quantidade de anos que o sujeito estudou explica o salário dele. Mas, numa regressão, num exemplo desse, você teria que incluir outros betas, por exemplo, então, você teria o beta aqui, mais beta multiplicado pela quantidade de anos de estudo, mais beta vezes interesse do indivíduo. Às vezes o indivíduo tem muitos anos de estudo, mas não se dedicou muito. Aí poderia ter também mais um beta lá, influência da família ou condições socioeconômicas dos pais do sujeito. É claro que um sujeito que tem pais com uma qualidade de vida melhor, ele vai ter mais condições de aproveitar aqueles anos de estudo que ele teve do que um outro que passou, mas não tinha recurso para comprar livros, computador, enfim. Então, você poderia encontrar diferentes betas para explicar o salário do sujeito numa regressão dessa. E o que você não consegue se lembrar ou não conseguiu identificar, você joga para o componente erro. Mas, eventualmente, esse componente erro, num exemplo de uma regressão para explicar o salário do sujeito, esse componente erro ele fica muito robusto,
digamos assim, tem muitos betas aí que você não identificou, que você joga ali dentro. Já no mercado financeiro, o preço explica tudo. Então, o retorno da ação, o que resulta, o retorno da ação é resultado do quê? Do preço dela de um dia em relação ao dia seguinte. Tem o intercepto, né? Mais o beta dos retornos no mercado, que é o índice da Bolsa, que o índice da Bolsa também é formado por aquela cesta, carteira teórica formada por uma cesta de ações que representam o mercado como um todo. Se vocês leram lá o tópico índices de mercado, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, mesmo nos retornos de mercado, que é representado pelo Ibovespa, os preços explicam tudo praticamente tudo. Por exemplo, o retorno de uma ação, do que depende do retorno de uma ação? Vamos voltar lá. Bom, o preço de uma ação hoje está 11, ontem estava 10. Do que depende esse preço? Basicamente da oferta e demanda. Se o preço subiu, tem mais gente querendo comprar do que querendo vender. Então, se eu quero comprar e quase ninguém quer vender, eu aumento o preço e o sujeito não resiste e me vende. Então, o que leva os preços de uma ação é mais demanda do que oferta, e vice-versa. Quando o preço de uma ação cai, tem mais gente querendo vender do que comprar. Então, os retornos de uma ação dependem basicamente lá do preço, mas eu não. Então, por isso que eu tenho mais beta multiplicado pelos retornos do mercado, para você identificar a sensibilidade de retornos daquela ação específica que você está analisando em relação aos retornos médios do mercado. É isso que significa o beta da ação. Mas vocês não poderiam argumentar, mas vem cá, professor, tem duas empresas do mesmo porte, no mesmo setor. Uma tem o capital humano melhor, os gestores são melhores, os diretores são mais eficientes, e a outra não. Como é que eu vou botar esse capital humano, essa competência da gestão ali no beta ali? Note que se uma empresa se elas são do mesmo porte, do mesmo setor, uma tem capital humano melhor, isso também vai se refletir lá no preço, lá na Bolsa. O mercado vai perceber que, olha, esse pessoal aqui dessa empresa, eles são incompetentes, ou são relapsos. Já da outra empresa, a diretoria, o presidente, esse pessoal aproveita melhor a oportunidade dos mercados, então eu vou escolher essa. Pronto, aumenta a demanda por essa, o reflexo vai se dar lá na Bolsa. Então, eu diria que o beta, calculado no mercado financeiro, é a regressão mais pura que tem. Seria um melhor exemplo, um exemplo muito melhor do que aquele exemplo clássico nos livros de estatística, econometria. Calcular o salário do sujeito em relação aos anos de estudo, fazer a regressão disso. Tá? Então, vamos voltar lá para cima. Note, eu busquei os pontos da Bolsa lá no ano, em janeiro de 2000, e peguei também duas empresas aleatórias aqui. Uma, a Petrobras, cotações da Petrobras, fechamento daquele dia, e outra da Sadia, que nem existe mais, mas na minha base de dados, como é antiga, ainda tinha a Sadia. Desculpem. Então, notem que o beta é a sensibilidade dos retornos daquela ação, daquela empresa, em relação aos retornos médios do mercado. Então, note que eu não posso tratar como preços, eu tenho que calcular os retornos. Então, eu coloquei aqui a fórmula, ó, que é o retorno do Ibovespa, do dia 3 para o dia 3. Então, é B2 dividido por P2. E essa tradicional fórmula aí, menos 1 vezes 100. Então, o retorno daquele dia foi zero, né?
tanto do Ibovespa como da Petro. Já no dia seguinte, note, no dia 3, a Bovespa fechou em 16.930, no dia 4, fechou em 15.851. Então, notem que houve uma queda, até uma queda forte, do dia 3 de janeiro para o dia 4. Então, é sempre em relação ao dia anterior. Agora, aqui no dia 4, é B3 dividido por B2, dividido pela cotação do dia anterior. Então, é 15.000 dividido por 16.000, 15.800 dividido por 16.900, menos 1 vezes 100. Então, naquele dia, de um dia para o outro, caiu 6,37%. Já a Petrobras caiu 5,95%, e essa dia caiu 5,42%. Essas fórmulas aqui, eu estico para baixo. Vou esticando para baixo até o final. Notem que eu peguei muitos dias aqui, uma base bem longa, 1.076 observações. A primeira linha é o cabeçalho lá. Então, vai até a linha 1077, até o dia 3 de maio de 2004, isso são 4 anos, praticamente 4 anos e pouco, 4 anos e meio, de observações. Então, eu tenho os preços de fechamento de pontos do Ibovespa desde lá de janeiro de 2000 até o dia 3 de maio de 2004. Da mesma forma, os fechamentos, os preços de fechamento da Bovespa e da Sadia, da Petrobras e da Sadia. Tá? E aqui na coluna F, G e H, nessas colunas, eu calculei os retornos dessas 3 variáveis. Então, eu vim aqui embaixo, e calculei o beta. Notem aqui, função e inclinação. É igual a inclinação do que? F2, 2 pontos até F, 1.077, ponto e vírgula, por F2, 2 pontos, F, 1.077. Óbvio que, como é o beta do Ibovespa em relação ao próprio Ibovespa, esse beta só podia dar 1. Aí eu fiz a mesma coisa aqui, com inclinação, até desenhei aqui para vocês a fórmula, igual a inclinação G2. O que é o G2? São os retornos diários da Petro nesse período, no período todo, ponto e vírgula, em relação ao quê? A variável explicativa. Qual que é a variável explicativa? Os retornos do Ibovespa. Então, são esses retornos aqui na fórmula da regressão. Aqui. É o que eu coloquei aqui como retorno médio no período T, quer dizer, no mesmo período. Notem que o beta da Petrobras retornou 0,73. Já o da Sadia retornou 0,51. Então, como que eu interpreto isso? A Petrobras, ela, apesar de 0,73 estar mais próximo de 1, é uma ação um pouco mais conservadora em relação aos retornos do mercado. Em outras palavras, o que está escrito aqui, se a Bolsa sobe, em média, 1% num mês, a Petrobras tende a subir também, só que vai subir menos, 0,73. Já a Sadia vai subir, também vai subir, só que vai subir praticamente a metade do que o mercado como um todo subiu. Por outro lado, quando a Bolsa cai 1, a Petro também cai, mas cai um pouco menos, e a Sadia também tende a cair, mas tende a cair pela metade do que o mercado caiu. Ok? Então, está tudo aí, até coloquei aqui, variável dependente. Os retornos da Petrobras e os retornos da Sadia são variáveis dependentes, também chamados de variáveis explicativas. E a variável independente ou a variável explicativa são os retornos do índice da Bolsa. Pronto. Então, isso aí eu tinha deixado para trás, não passei para vocês a demonstração no Excel do cálculo do beta, que é uma variável, é um indicador de mercado, muito útil, por sinal.
Nosso tempo voa. Só complementar aqui, gente. Então, se vocês quiserem obter na sua carteira de ações um desempenho mais próximo do mercado, ou seja, do índice da Bolsa, vocês escolhem a ação da Petrobras. Ela deu 0,73 nesse período todo. Se vocês querem um rendimento próximo do índice da Bolsa, que seria 1 no caso, vocês vão ter que escolher e fazer ali a ponderação na sua carteira, escolher uma carteira, digamos, que tenha um beta mais agressivo, 1,3, por exemplo. E se os valores forem mais ou menos os mesmos, digamos, você botou R$1.000 na ação da Petro e você botou mais R$2.000 numa ação que tem beta 1,3. Muito provavelmente, notem que 0,7 mais 1,3 vai dar 2, dividido por 2 ações, vai dar 1. 2, mas como você tem 2 ações, a média, os 2 divide por 2 ações, a média dos betas da tua carteira vai ser 1, ou próximo de 1. Isso significa que, ao longo do tempo, o teu retorno da tua carteira vai ser muito próximo do retorno do mercado. Aí basta você lá olhar, índice da Bolsa, quanto foi hoje? Hoje subiu 0,6. Você já sabe que a sua carteira deve ter subido também muito próximo. Por que eu digo muito próximo? Porque vocês não podem se esquecer desse componente erro aqui. Estatística sempre tem um componente erro, não é exatamente isso. Tá? Então, notem que vocês podem, quando a Bolsa num determinado mês cai 10%, a sua carteira provavelmente também vai cair 10%. E se você trabalha na gestão de um fundo, por exemplo, e a sua carteira deu 10% de retorno negativo num mês, não se assuste que teu chefe não vai brigar contigo, porque ele vai dizer, não, Paulo, tudo bem, sua carteira caiu 10%, mas o mercado caiu 10%, você não tem culpa, entende? Diferente seria se o mercado caísse 5% e a sua carteira caísse 10%. Aí você poderia preparar aí que o seu chefe viria, olha, vou te dar as contas, porque o mercado nesse mês caiu 5%, mas a tua carteira foi pior, caiu 10%. Então, notem que muitos gestores de carteiras de renda variável usam dessa estratégia. Tentam replicar, e isso aí é possível quando você conhece os betas das ações que você tem em carteira, replicar o desempenho do Ibovespa. Aí eles estão imunes. Quando a Bolsa sobe, a carteira deles também subiu, mas eles não podem se vangloriar muito, não é um desempenho pessoal deles, mas sim desempenho do mercado. Por outro lado, quando a Bolsa cai, a carteira deles cai também, mas eles, olha, que culpa tenho eu? É o mercado. Você não consegue vencer o mercado. Entenderam, pessoal? E o tempo voa. Nós só teremos mais uma aula na semana que vem e eu tenho que entrar na semana que vem em derivativos, mercado de futuros e mercado de opções, que vocês já perceberam aí que já está nessa última tarefa. Se der um tempinho aí, nós vamos falar sobre isso hoje. Então, vamos lá agora para as médias móveis, que é uma análise, uma estratégia grafista. Então, no que consiste o cálculo das médias móveis? Notem que eu peguei a mesma série histórica do índice Bovespa, que eu peguei para calcular o beta lá, que ela começa com 16.000 pontos. E aí eu acrescentei nessa série histórica, muito extensa aqui, acrescentei o que eu chamo de média móvel curta, eu coloquei aí 10 dias. 10 dias. Poderia ser 15 dias, 7 dias, mas o pessoal sempre usa múltiplos de 3, tá? Não me perguntem por quê. Então, se eu uso uma média móvel curta de 10 dias, eu vou acrescentar também uma média móvel longa de 30 dias. 10 vezes 3, 30. Se eu usasse aqui uma média móvel curta de 7 dias, essa longa deveria ser de 21 dias.
Eu não sei se tem uma explicação científica para isso, mas é o que o pessoal usa no mercado. Sempre as médias móveis, sempre múltiplas de 3. Então, numa média móvel mais de longo prazo, eu poderia usar aqui a curta de 30 dias, a longa deveria ser de 90 dias. Eu usei essa combinação aqui só por nenhum critério mesmo, só para deixar as médias mais. Então, o que consiste? Notem que tem uma série de preços numa coluna aqui, na coluna B, isso são os pontos de fechamento do índice da Bolsa de São Paulo, naquelas datas que estão na coluna A. Nesse espaço aqui, ó, nesses 10 dias aqui, eu não tenho nenhuma, nesses 9 dias aqui, eu não tenho nenhum valor, mas aqui, a partir do 10º dia, porque é a média móvel curta de 10 dias, eu já tenho um valor aqui, 16.661. O que é esse valor? Olhem lá em cima a fórmula. Média de B2 até B11. Ó. Então, esse 16.661 é a média desses 10 dias aqui de bolsa que passaram. Então, e mais abaixo, eu acrescento aí lá na coluna D também, mais uma coluna com valores. O que são esses valores? Olhem a fórmula. Média do quê? Dos pontos de fechamento da Bolsa de B2, desde o início até B32. Que é aqui. Aqui eu coloquei o cabeçalho de novo na linha 31, tá? Só para ajudar no gráfico depois. Então, notem, aí é só colocar essa fórmula aqui, ó, essa média. E aqui do lado também, ó, e é só esticar a fórmula. Até lá embaixo. Já está tudo puxado lá. Agora eu vou direto lá para baixo, que são 1000 e tantas variáveis. Aqui eu cortei algumas para o gráfico ficou mais bonitinho, tá? Na outra eram 1077 observações, aqui eu parei no dia 27 de janeiro de 2004. Note, vamos chegar aqui no dia 27, no último dia, digamos que esse dia seja hoje. Eu vou trocar a data aqui. Hoje é dia 22/07. Nossa, o tempo voa, hein? 21. Digamos que fosse hoje. E digamos que a Bolsa estivesse hoje em 24.226 pontos. Tá? Ela fechou ontem com esse valor. A minha média curta dá 23.489. Ou seja, a média dos últimos 10 dias deu 23 mil, menos do que o preço de ontem, 24.226. Já a média dos últimos 30 dias fechou em 22.693. Eu pergunto para vocês, esse preço aqui hoje, esse ativo, o índice da Bolsa, está em alta ou está em baixa? Deixar 3 segundos para vocês refletirem antes de eu responder. Perguntar de novo. O preço lá desse ativo é 24.226 hoje. Há 10 dias, a média dos últimos 10 dias foi 23.489. E a média dos últimos 30 dias foi 22, ou seja, menor. Esse preço aqui, a tendência dele é de alta ou é de baixa? 1, 2, 3 segundos para vocês pensarem. Óbvio que a tendência desse papel aqui é de alta. Porque, raciocinem comigo, se hoje o preço está 24, a média dos últimos 10 dias foi 23, e dos últimos 30 dias foi 22, é lógico que a tendência desse preço está de alta, ele está subindo. Então, vamos lá olhar no gráfico. Então, notem, sem gráfico, sem nada, quando eu calculo as médias móveis, então, ó, eu vou colocar aqui 24, 23, 22. Como regra, esse 24 aqui é o preço.
Esse 23 é a média móvel curta, de 10 dias. E o 22 é a média móvel longa, de 30 dias. Então, como regra, quando a média móvel longa está abaixo da média móvel curta, a tendência é de alta. E vice-versa. Quando a média móvel curta está abaixo da média móvel longa, a tendência predominante é de baixa. E notem que eu estou falando de tendência predominante. Eu não estou dizendo que no dia seguinte, aqui, como a tendência predominante é de alta, no dia seguinte isso aqui poderia fechar em 24,005, por exemplo. Então, nesse dia que eu avisei que a tendência é de alta, chega no dia seguinte, ele cai. Aí vocês viriam bravos para cima de, pô, você não falou que é de alta? Falando que a tendência é de alta. E não que a cotação do dia seguinte obrigatoriamente vai ser de alta. Tem que diferenciar o que é uma cotação e o que é uma tendência. Você usa médias móveis para identificar tendências. Então, toda essa série aqui de mais de 1.000 observações, eu fiz um gráfico para vocês. Vamos lá analisar. Tá, eu tenho que apagar aquelas coisas lá que eu acrescentei lá embaixo, porque o gráfico capturou. Eu tenho que tirar tudo isso aqui. Voltar lá para o gráfico. Eita! Distorceu o meu gráfico aqui, por quê? Não sei por que o gráfico estava tão bonitinho. Eu vou fazer o seguinte, eu devo ter mexido em alguma coisa que eu distorci o gráfico, aí vai ficar difícil de entender. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse arquivo e não vou salvar. Agora vocês não devem estar mais vendo ele, né? Oi, Marcelo, bom dia. Agora que eu virei para a tela aqui, tá só você aí? Bom dia. Jeito. Bom dia. Acho que sim. Tá pegando a explicação aí? Eu estou gravando. Depois, sim, se você perdeu do início, você revê lá, ao menos até onde você não viu. Isso aí vale para os demais relapsos também, que não participam da aula. Eu vou ter que ir lá abrir de novo aquele... Abrir o arquivo novamente. Aí, Excel. Agora tem que ir lá compartilhar de novo, que eu fechei o arquivo. Agora você está vendo aí, né, um gráfico. Então, eu vou voltar para ele. Ó, tá meio pequeno aqui, vamos ver se eu aumentando aqui, se fica melhor. Mas quando você baixar o arquivo, você vai ver legal lá. Vou ter que diminuir aqui, não tem jeito. Ó, a linha em azul é a linha dos preços. Está pequeno aqui, está difícil de ver, né? Mas se você abre o arquivo, daí você consegue aumentar no seu computador, consegue enxergar bem. A média móvel curta é essa linha em laranja, que anda mais próxima da azul, da linha dos preços. E a média móvel longa é a branca, a linha branca, que anda 30 dias afastados da linha dos preços. Então, notem que nessa última data, ó, a média móvel longa ela está abaixo da média móvel curta e bem abaixo da linha dos preços, azul. Isso significa tendência de alta. Olhem aqui, ó, quando as médias se cruzam, a gente utiliza a estratégia das médias móveis. Lá no slide eu tenho detalhado lá para vocês. Quando a média móvel longa se posiciona abaixo da curta, é ponto de compra. Significa início de tendência de alta. Olhem só o período de alta grande que pegou aqui, ó.
Os preços estavam lá na faixa dos 13.400 e foram parar lá em cima em 24.200. Nossa, você pegou uma alta, um período de alta aqui de 13 para 24, olha quanto subiu isso aí. Fazendo a conta aqui rapidamente, 24, enter, 13 divide 1 menos 100 vezes. 84, quase 85% de alta nesse período. Notem aí de 18 de agosto até 27 de janeiro. Em coisa de 5 meses aí, você pegou 80% de alta. E percebam que em períodos de queda, ó, esse período aqui, você deve estar vendo o meu cursor, né? Desse período aqui, ó, até esse período aqui, notem que a maioria das vezes a média móvel longa, que é a branca, está acima da azul, da curta, e acima da linha dos preços. Tem um período aqui que a gente chama de período sem tendência definida, né? Os preços andam de lado, portanto, não tem uma tendência definida, mas olha só aqui o cruzamento das médias aqui, ó, onde está meu cursor aqui, qual é o valor aí? 17.021. Esse cruzamento aí, a longa se posicionou acima da curta, seria ponto de venda. Se você tivesse vendido ali, poderia recomprar aqui embaixo por 10.800. Note, você vendeu o ativo por 17, mais tarde pode recomprar ele por 10.900, praticamente 11 mil. Então, sim, não é uma análise de curto prazo. Eu não estou investindo na empresa pensando no longo prazo, aguentando os baques das altas e das baixas, mas estou pensando no longo prazo. Aí, eu não aconselho você usar estratégias gráficas. Estratégias gráficas é para curto prazo. Nesse caso aqui, você pega um período de alta aí, coisa de 5 meses, você fatura o embolsa 80%, né, do que você investiu lá atrás. Mas note, em 5, 6 meses, é uma visão de curto prazo. Agora, quando você tem uma visão de 10 anos, sei lá, 10, 15 anos para frente, você não se deixa afetar por essas oscilações momentâneas. Muitas vezes, elas são causadas não por, se fosse uma empresa, não por culpa da empresa, não por fatores endógenos, ou má gestão, ou a empresa está ineficiente, está perdendo o mercado, mas ela é afetada por fatores exógenos. Uma crise financeira, uma questão política que abala todos os mercados, afeta também essa empresa. Ok? Então, esse arquivo está disponível lá, e eu vou ver se eu aproveito descompartilhar isso aqui. Aproveito esses últimos minutinhos, que eu tenho uma aula logo depois. Agora eu não sei, eu desliguei a TV, não sei quanto que está o jogo do Brasil, mas estava 3-0 antes. Quero avançar um pouco nos mercados futuros, nos derivativos, que é o nosso último tópico, e praticamente nós só teremos a última aula nossa vai ser na próxima semana. Compartilhar. Eu tenho que aumentar aquilo lá. Botar no tela cheia. Agora, compartilhar. Aqui só eu parei nesse slide, é só para explicar bem o beta, vocês já devem ter visto isso, né? E os significados e interpretação dos betas, tem a ilustração gráfica aqui do lado, e note aqui, ó, em vermelho a observação. No Excel, o beta se calcula através esse beta aqui, não é através da função beta do Excel, que ele tem uma função beta também, que eu não sei para que significa, mas você utiliza a função inclinação, porque o beta nada mais é do que a inclinação da curva de regressão
dessa forma de regressão. E nós já vimos índices de bolsas aqui, eu acho que não vai dar nem tempo, né? A gente, mas os índices de bolsa, eles são utilizados como referência, principalmente para calcular desempenhos, né? Eu tenho aí exemplos de metodologia de cálculo. Aí tá. Análise gráfica, teoria Down já vimos, teoria Down, expliquei, tipos de gráficos, expliquei, eu gosto dos gráficos de velas. Topos e fundos, aí os estudos, stop, já falamos, canais de tendência e médias móveis. Então, canais de tendência, eu vou descompartilhar essa tela e vou lá, eu deixei aberto a DVFN na função gráfico. Vou parar essa apresentação, bem que poderia compartilhar a apresentação, né? Cadê o DFN? Poxa, tem que ir lá e colocar ele para... Pronto, pena que a bolsa está fechada nesse momento, mas, enfim. Pronto, está vendo aí, né, Marcelo? Então, para explicar canais de tendência, esse gráfico da DVFN, eu já salvei ele lá, salvei o formato, eu vou voltar para a tela lá para mostrar para vocês. Tem uma função aqui, ó, salvar configuração, você acrescenta, eu acrescentei médias móveis aí, tá? Aí você salva a configuração, toda vez que ele abrir, que você abrir lá no ADVFN Gráficos, vai abrir o seu ativo nas configurações que você salvou. Então, você não precisa colocar médias móveis toda vez que você vai abrir, tá? Mas vamos ignorar as médias móveis aqui. Notem, ó, que a curta, a longa, que é a vermelha, está acima dos preços e acima da azul, que é a curta. Significa o quê? Tendência predominante nesse momento de baixa. Se eu fosse grafista, eu poderia vender, já deveria ter vendido na semana passada, aí que as médias se cruzaram. Mas notem, quando a vermelha ficou abaixo, por exemplo, ó, saiu lá dos 26 e elas só se cruzaram de novo lá em cima, em 51. Então, poderia ter comprado, se eu fosse fazer trading ou operar no visão de curto prazo ou para especular, mas teria comprado aqui embaixo na faixa dos 26 e teria vendido lá na faixa dos 50. Isso aí dá quase 100% de ganho, né? Mas como a minha visão é, eu só deixo médias móveis aí para ter uma noção como ela está nesse momento. Note que eu estou trabalhando com uma combinação bem curta também, ó. 7 dias e 21 dias. 7 dias é uma semana de pregão, que tem 5 dias úteis, e mais 2 dias só. Então, essa linha azul aqui, ela vai ficar muito próximo, são só 7 dias de defasagem, muito próximo da linha dos preços. E 21 dias, que é a longa, também ela é de curto prazo. Eu vou colocar aqui, vou mudar essa configuração só para você ver uma visão mais de longo prazo. Eu utilizaria a média móvel simples, que é azul, eu posso editar aqui, posso colocar ela, em vez de 7, eu posso colocar 30 dias. Ok. E a média móvel curta, a longa, aliás, que eu estava 20, sei lá, eu coloquei 30, aqui eu vou botar 90 dias. Ok. Olha só como fica diferente, ó. Então, teria comprado aqui embaixo a 24, e agora ela está lá a 45, apesar dessa queda toda aqui, eu ainda não teria vendido, porque as médias móveis não cruzaram ainda. A longa continua abaixo da curta, que é azul, a vermelha continua abaixo da curta, o que me diz que num horizonte de mais longo prazo, a tendência predominante desse papel ainda é de alta.
Percebeu a mudança que eu fiz? Dá um feedback aí, Marcelo, porque eu estou na... Sim. Tá? Então, essa combinação entre as médias depende do perfil de cada um. Como o meu perfil é de longo prazo, eu estico a combinação dessas médias, as defasagens das médias, tanto a curta quanto a longa. Mas vamos ignorar as médias que estão nesse estudo aqui. Eu queria aproveitar para aquele tópico de canal de tendências, para a gente identificar como é que faz para identificar um canal de tendência. Note que nesse gráfico aqui, eu identifico um canal de tendência bem visível aí. Como é que faz isso? Eu vou ver se eu aumentando aqui fica melhor. Assim ficou melhor, né? Eu acho que eu vou tirar aqui, depois eu não salvo. Tirei as médias móveis, pronto, para elas não atrapalharem. Note como é que eu faço para identificar canais de tendências. Então, tem lá nos slides. Você identifica pelo menos duas máximas e pelo menos duas mínimas. E daí, liga esses pontos. Eu vou ligar aqui. Olha esse período aqui. Ó. Eu identifico uma máxima aqui e também identifico uma máxima aqui. Ai, agora a minha... Ah, não. Não é essa figura aí. É isso aqui. Tem que usar essa aqui. Então, identifico aqui e arrasto até aqui em cima. Pronto, ó. Aí eu traço uma linha. Essa linha aqui, quando é na parte superior, a gente chama de linha de resistência. Da mesma forma, na parte de baixo, ó, notem que tem uma mínima aqui, tem uma mínima aqui, e eu posso identificar essa mínima aqui também. Então, faço a mesma coisa. Ligo pelo menos dois pontos com uma linha. Note, vamos esquecer essa parte daqui para frente, fazer de conta que a gente não conhece. E digamos que eu tivesse comprado aqui, nesse ponto aqui. Eu identifico um canal sempre para trás. Lógico que eu não consigo identificar um canal para frente, porque eu não sei o que vai acontecer para frente. Pelo menos eu não tenho os preços. Deixa eu ver se eu consigo... Eu posso projetar para o futuro esse canal aqui. Então, essa aqui é a minha linha de suporte. E a estratégia é, rompeu a linha de suporte, você vende. Então, notem, eu teria comprado aqui, onde está o meu cursor, teria pago quanto aqui, vamos ver, 53. Aqui, ó, nessa data aqui, a 50,7, rompeu o meu suporte. Aí, se eu sou trader, eu teria que ter vendido. Teria comprado a 53, mais ou menos, e vendido a 50, R$3 de prejuízo. Mas notem que o preço ontem fechou em 45 e os quebrados. Então, aqui eu teria que ter vendido. Agora, nesse momento aqui, como esses dias já aconteceram, esses dias aí, eu consigo identificar outro canal de tendência. Que agora, sim, eu posso projetar para frente, ó, para o dia de amanhã, que eu não conheço. Olha, tem uma máxima aqui, tem uma máxima aqui que aconteceu no dia 5 de julho. Aí eu ligo também duas mínimas. Ó, tem uma mínima aqui, eu tenho essa também, ó, que você pode utilizar, e você identifica, ó, no último pregão, ou seja, no de ontem, ela bateu na minha linha de suporte. E aí o preço fechou um pouquinho acima da linha de suporte. Então, agora, se eu fosse trader ou especulador, se hoje ela romper essa linha de resistência, eu tenho que sair fora do negócio, vender a ação. Eu não gosto muito de utilizar essas estratégias gráficas que servem para o curto prazo, mas elas têm a utilidade, elas servem para a pessoa perder um pouco o medo. Por exemplo, se você tivesse comprado aqui,
identificado um canal de alta aqui, comprado aqui, você poderia ficar tranquilo, ó, notem que o papel sobe num dia, cai no outro, sobe num dia, sobe 2 dias aqui, 3 dias, daí os pretos, 2 dias ele cai, sobe mais um, no dia seguinte cai. Tem volatilidade dentro dos dias. Aqui tem uma queda forte, ó, mas você tem uma estratégia definida, você não se assusta tanto e deixa o papel ali trabalhando dentro do canal que você identificou e traçou. Enquanto estiver operando dentro do canal, você não se assusta com a volatilidade de um dia para o outro. Ela serve para ajudar a perder o medo, para a pessoa não se desesperar. Entende? Mas eu, repito, prefiro estratégias de mais longo prazo. Ok? Então, já vimos médias móveis, já vimos, né? Também estava aqui, eu acabei de, antes de apagar ela, eu disse para vocês que a tendência predominante da SLC hoje é de queda. Eu estou esperando queda para hoje. Não significa que vai ter queda necessariamente hoje. O que é as médias móveis me dizem? Elas identificam uma tendência predominante. E a tendência predominante hoje da SLC é de queda. Então, eu não vou me assustar se ela de fato cair, mas também não vou me surpreender se ela subir, porque note, dentro mesmo dos canais de tendência tem volatilidade, um dia sobe, um dia cai. Das médias móveis, dentro das médias móveis, acho que eu já vou aproveitar para mostrar como é que lá no ADFN você adiciona estudos. Ó. Vou colocar as médias móveis de volta. Ó. É só clicar aqui no adicionar estudos. Média móvel, tem várias médias móveis. Eu gosto, como é curto prazo, eu gosto de usar a média móvel simples mesmo. Período de 15 dias, ok. 15 dias é o default deles, eu vou deixar. Então, a média móvel curta de 15 dias, está aí, já apareceu a linhazinha em azul, aí não sei se você consegue enxergar, e vou adicionar outra média móvel de novo. Só que essa é um pouco mais longa. Note, no default é 15 dias, 15, 30, então essa aqui tem que ser de 45 dias, a longa. Professor, adiciona uma de 200 aí, período de 200. Ah, mas aí, aí é bem longo prazo, hein? Mas vamos fazer. Então, a 200 dividido por 3, a curta seria de quanto, então? De 7? 70 dias? É só ir lá em editar. Então, a curta seria de 70, 70 e uns quebrados. 70 dias. Ok? Passou para 70 isso? Não, não mudou. Editar 70. Ok? Note. E a longa seria de, você falou 200, né? Olha lá, ó. Então, deixa eu ver se eu diminuo esse gráfico. Olha, você teria comprado essa ação por essa estratégia mais ou menos ao preço de 20, em dezembro de 2019. Até onde aparece aqui, notem que a azulzinha, nessa data, 18 de dezembro de 2019, você teria comprado esse papel e pago 21. E hoje você teria 45. Eu digo para você, eu comprei isso aí o dia 29 de setembro de 2017. Eu paguei bem menos do que 21. Mas aqui eu acho que eu não consigo ver um período maior, mais para trás, só se eu mudar aqui de um ano, eu vou botar aqui, não sei se tem 2 anos, vamos ver aqui. Está carregando. Mas como está diário, ele não me mostra períodos anteriores. Ah, não, o teu ponto de compra seria aqui, ó, nessa data. 19 de dezembro, 20 de dezembro. Você teria pago lá em cima.
25, mais ou menos. Hoje ela está em 45, você estaria no ganho. Mas note que você tem a média móvel, note que nesse período ela caiu muito, subiu, caiu bastante, andou meio de lado, mas com uma leve tendência de alta, e depois subiu forte. Agora o mercado está devolvendo de novo, a gente diz é um ajuste do mercado, porque quem comprou aqui, ó, quando o preço chegou lá em cima, não resiste, aquele terceiro motivo, realização, quer embolsar o ganho, aí os preços reagem. Aqui eles caíram, anote, de 49, 50, 55, caiu até aqui embaixo em 46, caiu quase R$ 10 em poucos dias. Aí o preço fica barato, encontra comprador, e ele faz esse movimento, sobe, cai de novo, sobe. E aí a gente diz, o mercado está fazendo aquele movimento de zigue-zague. Tá? 9 horas, infelizmente. Ai, ai, ai. Professor, analisando, né, pela parte técnica aí, ao meu ver, indica que ela vai entrar em período de queda, né? Porque no caso ela perdeu um canal de alta. Ali onde está essa linha azul é mais ou menos o canal de alta. E também perdeu uma linha de suporte ali, acho na casa dos... Não dá para ver direito ali, mas é onde está encontrando a linha azul. Aqui, né? Deve ser mais ou menos 48. Eu não sei se você ela fez consegue 2 enxergar. fundos ali, aí ela ficou sambando, aí depois perdeu. Perdeu, mas mas por isso que eu gosto de ser investidor de longo prazo. Eu consigo explicar essas quedas porque ainda está tendo trocas das ações da Terra Santa por ações da SLC. E essa troca vai acontecer, eu acho que o último prazo, quando eles vão terminar de trocar as ações, é no dia 3 de agosto. Então, eu estou ciente de que até do dia 3 de agosto, as cotações lá na Bolsa vão ser fortemente influenciadas por essa troca de ações. Mas eu sei disso por quê? Porque eu recebo os comunicados da empresa, porque lá no RI, Relações Institucionais da empresa, eu cadastrei o meu e-mail lá e tudo que eles informam para o mercado, eles mandam no meu e-mail também. Então, eu sei que está acontecendo isso e é muito natural. E a relação de troca, como o acordo que eles assinaram foi em novembro do ano passado, e em novembro do ano passado a SLC estava na faixa dos R$ 25, esse valor da troca é com base no preço da SLC lá de novembro do ano passado, ou seja, em torno de R$ 25, R$ 26. Então, imagina um acionista da Terra Santa, que agora está tendo direito, foi aprovado nas assembleias das duas empresas, essa combinação de negócios, a SLC passa a assumir as operações dos ativos da Terra Santa, fazendas, estrutura, silos, tudo, a partir agora acho que foi a partir do dia 1º de julho, já assumiram, mas os acionistas da antiga Terra Santa recebem uma ação da SLC, ou vão receber, quem não recebeu ainda, até o dia 3 de agosto, e essa relação de troca é com base no valor de R$ 25 da SLC. Aí o sujeito recebe uma ação da SLC, ele olha na carteira dele, ele tinha uma da Terra Santa, agora ele tem uma da SLC que custou para ele em torno de R$ 25. Ele olha para o mercado, está 50. Se é um gestor de um fundo, esse cara vai querer realizar. Então, ele recebe a ação da SLC num dia, no dia seguinte ele bota lá na bolsa para vender. Então, incorporou mais, aumentou o time dos vendedores nesse período. Tem gente da antiga Terra Santa que está realizando ganho. E isso explica porque ela está... Mas eu sei que, pelo menos até início de agosto, ela vai continuar caindo. E o setor projeta uma queda até qual valor? Eu não sei, mas é que ela tem dias que ela cai, tem dias que ela sobe. Um dia ela cai... ontem ela caiu 1,6, ontem foi quarta, na terça ela subiu
3,5%, só que na segunda tinha caído 5%. Então, também tem muita gente, assim como eu comprei ações nesse período. Eu tenho uma compra a 54, tenho uma compra a 49 e tenho uma compra a 46. Mas, percebam, são compras menores. As grandes compras eu fiz em setembro de 2017, que eu peguei lá um preço médio de, eu não lembro agora quanto que era, mas eu acho que era R$11, 11 e pouco. Então, imagina a diferença. Nas grandes compras iniciais que eu fiz, de 11 para 50, meu preço médio está abaixo de R$20. Então, eu não estou nem preocupado com essa queda momentânea. Já tem um colega meu aí que ficou pedindo dicas. Eu digo, olha, eu não dou dicas. Não, porque eu ganhei um dinheirinho aí que não esperava e tal, e quero comprar ações, porque a renda fixa está muito... Eu digo, olha, tem lá, acessa lá o Sagu lá e baixa meu material e estuda. Mas aí ficou perturbando, mas você tem só SLC, né? Eu disse, eu tenho só SLC. Mas não, o pessoal não orienta aí para diversificar? Eu digo, é o que eu faço também, principalmente para iniciantes, eu oriento para diversificar. Agora, eu já tenho uma certa praia aí, né? Tenho alguns anos de praia aí para me sentir confortável em não diversificar. Aí ele fez a mesma coisa. Ele disse, então tá, eu vou por ti. Eu digo, por tua conta e risco. Ele entrou no início de julho, e a ação até subiu bastante, só que essa operação de troca de ações começou a partir do dia 15 de junho do mês passado. Teve um dia que caiu mais de 10%. Pensa num cara que não parou de me perturbar. Por isso que eu não gosto de dar dica, né? Olha, como se o professor tivesse alguma coisa a ver, né? pois é, eu digo, para você, você, não, Paulo, mas você me orienta aqui, não, para isso eu teria que te cobrar. Né? Você não pode dar dica, opinião, eu digo de graça, não. Mas então eu te pago, não sei o que lá, alguma coisa. Eu digo, não, mas é que eu não sou profissional dessa área para vender esse serviço. Eu recebo é para lecionar isso aí. Eu não sou um mercenário que recebe para lecionar e vou ganhar dinheiro também, sei lá, Professor, fazendo... voltando um pouquinho no assunto em relação a tendências e questão de suporte, que nem ela perdeu, ao meu ver, ali o suporte nessa região, acho que deve ser 46, 48. Aqui, né? Se o professor puder dar um zoom ali, acho que ficaria um pouquinho mais fácil para Mas aí ver. eu tenho que voltar lá para a tela da SD. Aqui que você disse. Isso, esse aí, esse fundo aí. Aí, Então... ao meu ver, assim, tendo estudado um pouco mais sobre a análise técnica, isso, é bem nessa região aí, 48. ela tem dois fundos aí fora. Mas esse aí, acho que E ela ela poderia ser um rompeu. pouco mais forte, ela tem mais toques nessa região. A meu ver, com a perda desse ponto aí, ela deve buscar o outro fundo Esse aqui, né? na região norte dos 40, né? 40. Eu vou até É, traçar aqui, já que está gravando. É isso mesmo, Marcelo. É essa análise gráfica que você faz. Mas note que isso aí é uma análise de curto prazo. Aí muita gente está esperando ela chegar aqui nesse próximo fundo aqui, ó, se da faixa pegar dos... os conceitos anteriores, né? Teoria de Isso, Dow, por exemplo, dá para ver que ela fez uma onda, né? é. 3 ondas para cima e ela Ela está naquelas acumulou ondas aqui, pegou um corretivas. período de euforia, tem um período aqui de distribuição e agora vem a liquidação mesmo. É. E eu acho sim que ela deve ir buscar esses 40. Ontem ela fechou em 45 e alguma coisa, mas eu até nem estou preocupado em me apressar para comprar, que seria uma compra até relativamente barata em relação à outra compra que eu fiz em maio, que eu paguei 54. Olha o descontão que eu não estaria tendo. Mas eu também acho, sim, que ela pode vir até próximo dos 40. Isso aí deve ser final do mês, início do mês de agosto. Aí sim, se ela chegar aqui, eu sei que os grafistas estão vendo isso e vão entrar comprando. Então, como eu pretendo comprar mais um pouquinho, eu vou acabar comprando uns lotezinhos aí na faixa dos 40, para compensar, para fazer um preço, melhorar o meu preço médio com relação à compra que eu fiz de maio, que eu paguei 54,
e duas agora, uma em junho e outra agora no início de julho, que eu paguei 49 e 46. Então, vou esperar um pouco. Mas a minha visão, mas eu posso usar, mesmo que a minha estratégia seja de longo prazo, muito longo prazo, eu posso usar a análise gráfica, sim, como nesse caso, para tirar proveito de momentos, né, do papel, que o papel está vivendo. Ok? Marcelo, pessoal da... Professor, eu falei da média de 200, é porque eu vejo muito pessoal relacionado ao mercado financeiro, né? E aí eles utilizam muito essa média de 200, né, como Mas aí são parâmetro. análises, tu pode ver aqui que ela é bem de longo prazo. Sim, Né? Agora, já os traders, o pessoal que opera, compra num dia e muitas vezes vende no próprio dia, eles usam médias, muitas vezes, porque isso aqui é um gráfico diário, tá? Cada barra sim, é um dia. Eles operam com gráficos aí de minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e o pessoal que faz trade ou operações intraday dentro do mesmo dia, comprar e vender dentro do mesmo dia, usa lá gráficos de minutos. E aí, muitas vezes, só que é cruel essa vida, né? Você tem que ficar lá, acompanhar o mercado, tem que estar ligado o dia inteiro e muitas vezes, eu não digo que eles não ganham dinheiro, mas quando ganham, não ganham grandes coisas também, porque muitas vezes eles perdem nas operações também, mas, em média, de um modo geral, os bem-sucedidos conseguem, no final de uma semana ou no final de um mês, ter uma média de ganhos um pouquinho maior do que as operações em que eles tiveram perdas. Ai, ai. Estão chamando lá já. Tá certo, Marcelo e demais que vão ver em outro momento esse vídeo, não acredito muito, mas, enfim, o professor sempre é um sujeito iludido. Na próxima aula, então, vou tentar entrar, pelo menos, fazer uma rápida introdução sobre derivativos, opções e futuros. Vai nos restar uma hora, infelizmente, essa modalidade exige que vocês se empenhem mais por conta própria e as dúvidas até aqui, pelo jeito, não tem muita, porque o pessoal não está participando. Mas tá bom. Marcelo, fica bem, até nossa última aula na próxima quinta-feira. até, professor.